Eu sou Maxwell Freitas, aqui do Pelo Estudo e Pela Fé, e hoje nós vamos tratar da segunda pergunta para a recomendação do tempo. Essa pergunta ela é bem especial e ela segue a sequência, né? As perguntas são no total de 15 perguntas e elas são feitas numa hierarquia, né? Há uma coerência na sequência dessas perguntas. Elas estão hierarquizadas de maneira a progressivamente a gente ir passando de um entendimento para um outro, né? A Micaela falou aqui que foi maravilhoso, né? A dedicação do Templo de Brasília. Nós passamos então a live passada, pessoal, nós falamos sobre a primeira pergunta da recomendação para o templo. A primeira pergunta vai falar: você tem fé em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? E a primeira pergunta, na verdade, ela é dividida em duas, né? E aí a própria primeira pergunta vai complementar: você tem o testemunho deles? Então você tem fé e testemunho no Pai Celestial, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Essa é a primeira pergunta do templo, né? Então nós comentamos na semana passada, e hoje então vamos para a segunda pergunta, da recomendação para o templo. E a segunda pergunta, quem puder, por gentileza, pessoal, que aqui, como eu estou na live, se eu parar, eu paro de falar com vocês e aí a gente acaba a interação. Quem quiser aí colocar para nós no comentário a segunda pergunta, o que eu vou falar aqui, vai ajudar muito, e aí eu fixo esse comentário, tá bom? A segunda pergunta é o seguinte, ó. Você tem o testemunho, vamos lá. Você tem o testemunho da expiação de Jesus Cristo e do papel que ele tem como seu Salvador e Redentor? Basicamente, nós temos também aqui duas perguntas. A primeira é uma pergunta só, mas a gente pode dividir ela em duas, ok? A primeira pergunta, aliás, é uma pergunta só, tá? Eu vou frisar aqui para a gente não se confundir. É uma pergunta só, mas a gente pode dividir ela em duas. Você tem o testemunho da expiação de Jesus Cristo? Então, essa pergunta, às vezes a gente pode responder ou não, né, na hora da recomendação para o templo, mas ela é uma pergunta muito importante. Você tem o testemunho da expiação de Jesus Cristo? E aí, dividindo então essa pergunta em duas, ela continua: e do papel que ele tem como seu Salvador e Redentor? Então ela complementa ali, além do seu testemunho. É lógico que se você tem o testemunho, você pode então entender o papel do Salvador Jesus Cristo como seu Salvador e seu Redentor. Então, o que a gente comentou na live passada, mas é importante então a gente começar a entender o que é testemunho, né? A gente tem aquele hino, né? Hino 71 do Inário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, né? O Inário que nós temos até hoje, o hino 71 no Inário brasileiro, vai ser o hino Testemunho. E aí a gente lê no primeiro parágrafo lá, né, na primeira estrofe, na verdade, do hino 71, testemunho é dom de Deus. Então, isso é um testemunho. É algo que é dado por Deus a nós, uma experiência, uma capacidade que nós ganhamos de reconhecer e saber sobre algo espiritual, ou algo divino, ou uma verdade aqui, né? Então, testemunho é um dom de Deus que vem nos amparar, né? É bem importante a gente perceber que, por exemplo, né, na questão criminal, são usadas as testemunhas. Testemunha é aquela pessoa que ela pode de alguma maneira relatar algum fato, alguma coisa, porque ela participou, ela teve presença naquele fato, né? Às vezes ouvindo, às vezes vendo e ouvindo, né? Enfim, ela pode compartilhar aquele fato porque ela esteve ali, a sua presença esteve ali. E eu não entendo a sua presença física, mas os seus sentidos estiveram ali naquele fato que ocorreu, e ela pode então testemunhar sobre aquilo, né? Então, sei lá, aconteceu um acidente automobilístico, né? 2 automóveis ali se chocaram,
e você viu o que aconteceu. Então você é uma testemunha aí, no caso mais detalhado, testemunha ocular do que aconteceu. Você estava passando meio distraído na rua e você ouviu o acidente. Então você é prova de que esse acidente existiu. Talvez você não tenha visto, mas você ouviu, ao ouvir você olhou e você testemunhou ali então o acidente. Então ser testemunha é realmente essa capacidade de poder relatar de fato e propagar que aquilo existe ou existiu, aquilo aconteceu, né? Qual foi o papel dos apóstolos, né? O papel dos apóstolos ali no Novo Testamento era testemunhar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Espera aí, pessoal, que o Lucas entra. Eu vou quebrar aqui um pouco da minha explicação. Aqui. E agora acho que vai, hein? Acho que foi, Lucas. Ativou o vídeo. Lucas, está por aí? Estou por aqui, eu ouço perfeitamente. É recíproco, eu também não estou te vendo. Mas tio, acho que o pessoal deve estar... Pessoal, precisamos da ajuda de vocês mais uma vez. Micaela, vou aproveitar você que está bem participativa. Por gentileza, você está vendo o Lucas que entrou na live? Está eu e possivelmente o Lucas. Me confirmem, por gentileza, se o Lucas também, vocês estão vendo, além de mim, outro jovem garboso aqui na live, que é o nosso querido Lucas. Enquanto vocês vão me confirmando aqui no comentário, eu vou ler o comentário então da Micaela. Ok? Micaela está nos dizendo aqui. Quando faço entrevista para a recomendação, sinto que é mais uma autoanálise de que um questionário, fazendo com que eu pense no que eu acredito e como eu estou no momento quanto ao meu testemunho. Perfeito! Você foi no X da questão, Micaela. Micaela, esse sim, estou vendo. Espera aí. Sim, estou vendo. A Amanda também disse que sim. Sim, estou vendo os dois. Maravilha. Eu não estou vendo o Lucas, ele não me vê, mas o importante é que vocês vejam nós dois hoje, né? Então, é bem importante isso. Micaela, eu vou passar aqui a bola para o Lucas, mas só comentando aqui o que você comentou, ok? Essa é a percepção corretíssima que nós temos que ter da entrevista, da recomendação, ok? Inclusive, se eu não estou enganado, em 2019, ou 2018, quando a atualização das perguntas para o templo, 2019, foi na conferência de 2019, para ser mais exato, a conferência de outubro. Se eu não estou enganado, essa atualização ela é feita pelo próprio presidente Nelson no discurso para a conferência. E ele faz o convite para que nós possamos fazer a nós mesmos essas perguntas como uma autoanálise. Nós temos isso muitas vezes nas escrituras. Essa autoanálise que também pode ser chamado, Micaela, de exame da consciência, ou exame de consciência. Quando nós lemos Alma 5, que é um pouco pesado, mas a alma está nos convidando ali, né, a fazer eu não lembro agora se é alma ou se é Abinad, mas é um convite a nós a fazer uma autoanálise, portanto, um exame de consciência. Nef, quando, se eu não estou enganado, segundo o Nef 10, ou um pouco mais para frente, talvez, que após Nef e os irmãos dele verem o anjo, Lamã e Lemuel ainda duvidaram de que eles conseguiriam pegar a placa, né? E aí, então, Nef vai falar uma série de versículos que, na sequência, todos eles começam como pode? Como é que pode? Alguma coisa assim, né, que ele vai falar. Então, como é que pode você duvidar depois de ter visto o anjo? Como você pode duvidar que Deus pode fazer isso se ele livrou nossos pais lá do deserto? E ele vai colocando, né? O evangelho tem muito dessa autoanálise. Então, sim, a recomendação é uma entrevista, né? As perguntas da recomendação é uma entrevista, porém ela é na verdade, um exame de autoconsciência onde o membro vai
fazer uma autoanálise, uma autocrítica, portanto, um exame de consciência e verificar internamente dentro de si se ele está capacitado de estar na presença do Senhor. Tanto é assim que a última pergunta é, vou ler aqui na íntegra, né? Você se considera digno de entrar na casa do Senhor e de participar das ordenanças do templo? Então, é você, a sua consciência, a sua sinceridade para consigo mesmo, para com Deus. É bem isso. Lucas, por gentileza, seja bem-vindo, boa noite. Estamos aqui, já fiz os comentários. Por gentileza, você está por aí? Eu não estou te vendo, então eu preciso da sua voz para você dizer que eu estou aqui ou não. Estou aqui. Consegue me ouvir bem, né? Consigo te ouvir. Então, perfeito. Eu também não te vejo, mas te ouço. O mais importante é que quem está assistindo consegue nos ver e ouvir. Bom, pessoal, boa noite a todos. Desculpa por estar pontualmente atrasado aí. Cheguei aqui com a bola rolando já, mas ainda em tempo de poder ter esse momento aqui para a gente conversar e bater um papo. O Instituto Online Brasil mandou uma mensagem aqui, mas eu não consigo ver exatamente o que é. Hoje eu estou só no celular e eu não consegui ver o que é. Estava ouvindo o que o Max estava falando agora, e já comentar alguma coisa mais desse fim, certo? O Max bem relembrou aí a última pergunta da entrevista para o Templo, certo? Que é quando a própria pessoa arremata ali, diz se ela se considera digna de entrar no templo e participar das ordenanças da casa do Senhor e tudo mais. Agora eu vi, Instituto Brasil, é isso aí, tamo junto. E, assim, embora todas as outras perguntas sejam feitas por um entrevistador, inclusive a última, o entrevistador está ali como um representante de Jesus Cristo, obviamente, é ele quem vai conferir a assinatura e a autorização eclesiástica para a pessoa entrar. Obviamente, o líder do sacerdócio ali, ele tem, vamos dizer assim, uma autoridade, uma autonomia para caso ele sinta que alguma das perguntas estejam sendo respondidas de forma, vamos dizer, desonesta e poder barrar, mas pelo menos nos meus casos que eu sempre passei por essa situação, foram raríssimas exceções. Então, no fundo, quem está dando a autorização ou se autorizando para entrar no templo é a própria pessoa que está sendo entrevistada, tá certo? Então, a gente pode fazer esse exame de autoconsciência, como foi lembrado lá em Alma 5, é um capítulo perfeito também para a gente fazer vamos dizer assim, um plus da entrevista para o templo, especialmente da pergunta que a gente está abordando hoje, que é a respeito de ter fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e ter um testemunho da expiação dele. Mas só para arrematar isso, então, no fundo, quem está, vamos dizer assim, se autorizando, obviamente com a permissão dos representantes do Senhor, é o próprio entrevistado. É ele quem está se julgando ali na frente de um membro do bispado, de um membro da presidência da Estado. E pode ser até que consiga omitir alguma coisa de algum líder, se for um caso. Normalmente isso são raras às vezes, pelo menos da minha experiência, certo? Mas do Senhor a gente não consegue esconder nada. Então, no último dia, se caso haja alguma coisa desse tipo, a própria pessoa terá que se explicar com o Senhor e contar com as ternas misericórdias, caso ele tenha se arrependido ao longo da vida. E justamente essa questão do arrependimento, né, Max, que tem tudo a ver com a pergunta que a gente está abordando hoje a respeito da expiação de Jesus Cristo, tá certo? Bom, segunda pergunta, pelo menos a pergunta que está lá, número 2, porque a primeira ali tem vamos dizer assim, uma pergunta dentro da pergunta, tá bom? Mas a pergunta número 2 da entrevista para a recomendação do templo é esta: se nós temos fé em Jesus Cristo e um testemunho dele como nosso Salvador e Redentor. Eu acho que essa pergunta, a gente poderia até falar sobre ela em duas partes. Primeiro, o que é ter fé em Jesus Cristo e
aceitá-lo como nosso Salvador. E a segunda parte dessa pergunta é se nós temos um testemunho real da expiação de Jesus Cristo. Então, a gente precisa entender que essas duas coisas elas estão, obviamente, interligadas, tem uma ligação muito forte. Se você não tem como você reconhecer o Salvador Jesus Cristo como teu Salvador, se você não tem um testemunho da expiação, se você não acredita na expiação. É impossível, é a bola quadrada. Dizer que acredito em Jesus Cristo, mas não acredito que ele tem expiado pelos meus pecados. Não faz sentido nenhum, tá bom? Então temos essas duas, vamos dizer assim, partes da pergunta, e acho que seria interessante a gente comentar. Não sei, acho que o Maxwell deve estar me ouvindo aqui, eu não vejo. A minha sugestão é que talvez nós falemos a respeito da... Beleza. A respeito da expiação mais para o final, porque é a melhor parte, obviamente. Tem tudo a ver com fé em Jesus Cristo, mas falar especificamente da expiação, acredito que seja a parte mais interessante. Eu queria, então, começar dizendo, Maxwell, e os demais que me ouvem, para a gente pensar o que significa ter fé em Jesus Cristo. A gente pensa em fé, aquela velha questão que a gente aprende lá na primária. Poxa, fé é acreditar nas coisas que são verdadeiras, mas eu não necessito vê-las para saber que são verdadeiras, certo? O Maxwell estava comentando na hora que eu entrei sobre a pessoa ter um testemunho. E aí a gente falou no domingo passado sobre o papel do Espírito Santo na questão do testemunho. Quando ele vai lá e confirma, ele cumpre o papel dele como testificador de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, de que ele expiou pelos nossos pecados, que existe um Pai Celeste, que ele é o nosso Criador, etc, etc, etc. Então, quando nós recebemos um testemunho, ele, vamos dizer assim, é o primeiro passo para então a gente começar a desenvolver a fé. Eu lembro de uma história, não lembro se foi no livro Santos ou em algum outro material da igreja que eu li a respeito dessa história que eu vou comentar. Sobre, nos primórdios da igreja, 1800 e tanto, os missionários entrarem numa determinada região e eles ensinarem de uma forma milagrosa até uma mulher, que ela fazia parte de uma comunidade de uma outra denominação religiosa. Ela teve uma experiência não só espiritual, mas, se não me engano, um sonho em que ela teve uma confirmação extremamente forte, daquelas que fogem um pouco da curva, como Almo, como Paulo, como outras personalidades das Escrituras, de que os missionários pregavam a palavra de Deus, de que eles eram os verdadeiros representantes de Jesus Cristo, de que aquela igreja que eles falavam era a igreja do Salvador. E aí, ao longo da história, vai contando que, por conta das pressões sociais que a comunidade fez nela, de que se ela se filiasse à igreja, ela perderia o cargo dela, porque era uma comunidade religiosa, etc, etc, etc. Ela decidiu, então, não se filiar à igreja e cortou relações com os missionários. Basicamente seria isso, tá bom? O que nós vemos aqui? A fé não é só você receber, por uma experiência extremamente forte como essa, o testemunho de que Jesus Cristo é o Salvador, ou de que os missionários eles representam ele, ou qualquer outra coisa que o Espírito vai lá e confirma. A verdadeira fé, no caso dessa mulher, iria aparecer se ela agisse conforme aquele testemunho que ela recebeu. Ou seja, não sabendo o que viria a acontecer da vida dela, se fosse o caso de perder o trabalho dela e o sustento dela e das crianças dela, ainda assim ela estar disposta a se submeter à vontade do Senhor e agir conforme aquele testemunho que ela recebeu. Então a fé é justamente isso. Ela é ação. Ela não é só saber que algo é verdadeiro, porque mesmo que nós não vemos, tá certo? A fé ela requer ação, ela é um princípio de ação, como nós falamos, como está lá em Tiago, certo? Ação naquilo que o Espírito Santo confirma. Especificamente em Jesus Cristo, então, é agir conforme Jesus Cristo agiu e ensinou
para que nós pudéssemos agir. Bom, Lucas, mas é difícil. Sim, é difícil a gente agir exatamente da forma como Jesus Cristo pregou e ele agiu pelo exemplo dele, tá certo? Vamos pegar aqui o Sermão da Montanha, amar os inimigos. Poxa, é difícil isso, não é um mandamento fácil de seguir. Segui-lo em todas as coisas, como ele fala lá para o jovem rico. Bom, já que você cumpre os mandamentos, você acredita em mim, vai, vende todas as suas coisas, vem e segue-me. Se nós ouvirmos hoje isso, não vai ser fácil, talvez, nos desfazermos de todas as coisas para que a gente possa seguir a Jesus Cristo. Então, a fé, no sentido real dela, no sentido, vamos dizer assim, em que ela se materializa para nós, requer que nós hajamos, inclusive com sacrifícios nas nossas vidas. Tá certo? Então, isso é a fé verdadeira. É você saber que Jesus Cristo é o nosso Salvador, de que Ele é o nosso Redentor, de que Ele pagou pelos nossos pecados, e então agir conforme Ele pediu para que nós agíssemos. Bendizer os que maldizem de ti, me seguir até o fim do mundo, dar a vida se for necessário, viver a vida toda pautado nos mandamentos conforme Ele pede, etc, etc, etc. Então, isso é a verdadeira fé em Jesus Cristo. Só para finalizar essa questão, hoje eu tinha visto um post da Central das Escrituras de um discurso do presidente Nelson de 2003. Já faz uns bons aninhos que ele deu esse discurso, em que ele fala que o amor de Deus, ele não é incondicional. Claro, Deus ama todos os filhos dele, aqueles que são santos e aqueles que são pecadores. Ele quer salvar todos. Mas para que a gente tenha todas as bênçãos do amor de Deus, conforme o presidente Nelson fala, nós estamos condicionados a obedecer o mandamento que ele nos dá. Ou seja, de nos arrepender dos nossos pecados, de viver uma vida santa, de renegar certas coisas, de fazer sacrifício, etc, etc, etc. Aquilo que a gente já ouve na igreja há uma semana ou há 100 anos. Tá bom? Então, para que nós mostremos, então, de fato, a nossa devoção a Jesus Cristo como nosso Salvador, precisamos passar para a ação, conforme aquilo que ele pregou, pelo exemplo dele e pelas palavras dele. Então, essa é a verdadeira fé. Agir conforme o exemplo dele e os ensinamentos dele. Se não tem ação, se for só da boca para fora, não é fé. Contigo aí, Max. Muito bom. Pessoal, eu não sei se é só comigo, tá? Gostaria de, por favor, quem estiver na live possa compartilhar com a gente. O áudio do Lucas está cortando para vocês também? Para mim está cortando bastante. Lucas, eu não estou te ouvindo bem no sentido de ele está picotando. Eu te ouço, mas em picotes, então não consigo construir aí um contexto da sua fala. Tem vezes que melhora. Pessoal, por gentileza, o áudio do Lucas, para quem já estava ouvindo aqui, tá normal para vocês? Se tiver, ok, tranquilo. Ou se ele saiu cortado para vocês, por gentileza, alguém poderia comentar aqui, por favor? Enquanto isso, eu vou tocando aqui. Sim, saiu cortado, é isso? Cleidiane Santos. Cleidiane Santos. Lucas, acho que teu áudio está saindo cortado. Lauro Rodrigo, ok. Tem o pessoal falando que tá não bom. o meu agora, mas cortou um pouco. Tá. Não tô falando do agora, tá, pessoal? Mas do Lucas que estava falando antes de mim. Se o áudio dele estava cortando. O Anthony falou que sim, e a Cleidiane também falou que sim. Agora sua fala saiu normal, Lucas. Eu acho que é quando você prolonga a fala, ele sai cortando. Então, pessoal, a segunda pergunta, sobre nós temos um testemunho da expiação, vem daquilo que eu estava tratando aqui com vocês e um pouco já também do que o Lucas está falando. Nós precisamos realmente ser testemunhos da expiação. E o que é interessante é que a pergunta, ela não é uma pergunta doutrinária, no sentido de que
está perguntando o que é expiação, ou como ela aconteceu, ou o que significa, né, a expiação. Mas a pergunta é, você, você, cortou um pouco, a Amanda falou também. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Amanda. Obrigado, pessoal, pelos seus comentários. Isso. Mas deu para entender, a Cleidiane falou. Maravilha. Então, deu para entender, tá ok. A Miral Soares. Miralda. Está cortando, mas gostei da história do Lucas. Maravilha. Maravilha. Importante aqui deu para entender, importante que ouviram. Obrigado pela paciência de vocês. Sabe que tecnologia tem dessas dificuldades, né? Como eu estava falando, a pergunta... Só para fazer um teste aqui, eu mudei uma configuração, talvez acho que agora vai ficar um pouco melhor. Para você agora tá cortando, agora que eu estou falando direto ou não? Deu uma cortada, mas eu te ouvi. Bom, então vai tocando aqui, acho que eu vou mexer aqui para ver se arruma. Mas vamos lá, então. A pergunta, ela é algo muito pessoal. Ela se volta para você e você precisa saber dentro de você mesmo se você tem um testemunho da expiação de Jesus Cristo, se você teve uma experiência onde a expiação de Jesus Cristo te tocou, por assim dizer. Ou seja, onde a misericórdia de Jesus Cristo ou a capacitação que a expiação nos dá te tocou. Nós, na igreja, não costumamos muito falar essa palavra, mas nas Escrituras, por exemplo, no Novo Testamento, nós ouvimos bastante, Paulo cita bastante a palavra que é a palavra graça. Né? Em outras denominações, ela é bem utilizada. E a graça, ela é a expiação de Jesus Cristo. Então, nós sermos tocados pela graça ou pela expiação, sai a mesma coisa. Paulo vai falar que a graça é aquilo também que nos capacita. Então, realmente é a expiação que nos capacita. Então, a pergunta que nós temos que fazer, e aí a Micaela lá atrás já tinha colocado isso, é essa autoanálise. Eu tive uma experiência onde a expiação me tocou. E às vezes, pessoal, eu ia falar irmãos de irmãs, mas também não está errado, né? Mas às vezes, nós temos uma experiência, nós estamos tendo experiências, só que nós não estamos reconhecendo. Inclusive, eu vou falar algo aqui que é teoria minha, tá? Isso aqui é minha opinião, ok? Uma das possibilidades, é isso que eu estou colocando, entendam bem. Uma das possibilidades da pessoa se tornar um ateu, portanto, uma pessoa que não acredita em Deus, é que ela não conseguiu detectar, reconhecer, ela não conseguiu perceber que ela teve experiências divinas, experiências espirituais, experiências com a expiação de Jesus Cristo, né, com o Espírito Santo de Deus. Então, essas experiências, elas são muito importantes, e mais importante que tê-las é reconhecê-las. E não só isso, mas que ela transforme em nós como testemunho. Veja, Laamã e Lemuel tiveram testemunho de que viram anjos, certo? Então, Laamã e Lemuel viram anjos. Viu o anjo lá que apareceu para eles quando eles batiam lá em Neve e em Sam, né? Antes de voltar, depois de ter já perdido uma chance de pegar as placas de Labão lá, né? As placas de latão que estavam com Labão. E eles tiveram testemunho de que um anjo apareceu para eles. Na restauração da Igreja de Jesus Cristo, nós temos a lei, as testemunhas, que são as 3 testemunhas do livro de Mórmon e depois mais 8 testemunhas do livro de Mórmon. Né? Essas testemunhas viram realmente as placas de ouro, as 3 viram o anjo Moroni, né? E mesmo assim, Oliver Cowdery se afastou, Martin Harris se afastou, David Knight também se afastou, enfim.
quase todos ali se afastaram da igreja. E aí a gente pode perguntar, mas eles não tinham testemunho? Sim, eles tinham testemunho. Mas o problema é que não dá para só ter o testemunho. Você tem que viver de acordo com esse testemunho. Esse testemunho tem que se tornar algo que você mude você, algo que esteja dentro de você. Só saber que uma coisa é verdade não te torna um repetidor dessa verdade. Você tem que desejar repeti-la ou vivê-la. Então, veja, você tem um testemunho da expiação de Jesus Cristo, é algo que você sabe que Jesus Cristo te perdoou, por exemplo. O batismo é um momento de nós termos uma experiência com a expiação de Jesus Cristo. Quando pedimos perdão dos nossos pecados, portanto, nós sentimos lá que Deus nos perdoou dos nossos pecados. Quando nós participamos, vamos lá nos arrepender e confessamos ao bispo, ou ao presidente da estaca, ou ao presidente de missão, ou alguma autoridade que necessite de ouvir a nossa confissão, ou às vezes até a Deus, quando a coisa é mais branda. Essa confissão, ela faz parte do processo de perdão, e aí quando a gente recebe esse perdão, a gente pode sentir a expiação de Jesus Cristo. A gente pode ser também testemunha da expiação de Jesus Cristo em outras pessoas. Há pessoas que nós conhecemos que elas mudaram de vida. A gente conheceu ela de um jeito e ela tornou-se a viver de outra maneira. Nós podemos ser testemunho disso também. Okay? Então, isso é ter um testemunho. E aí, quando a pergunta é completa, quando ela fala e do papel que ele, Jesus Cristo, tem como seu Salvador e Redentor, é compreender o quanto você é devedor a ele, o quanto que você precisa viver à altura de agradecer a ele, enfim, você sabe que ele pagou por você, ele é aquele credor, como fala na parábola, que pagou a tua dívida. Então você vai ser sempre devedor dessa dívida, porque você não tem como pagar o tanto que é aquela dívida. Então, ter testemunho do papel que ele tem como nosso Salvador e nosso Redentor, é que saber que sem ele nós não somos capazes de nada. Então, é muito interessante essa pergunta sobre a expiação, porque ela vai fazer o reconhecimento da nossa humildade, da nossa percepção de quanto realmente eu amo ao Salvador Jesus Cristo, o quanto eu agradeço o que ele fez por mim. Eu sei exatamente o que ele fez por mim, reconhecendo ele. Veja, quantos de nós não ficamos chateados, quantos de nós não ficamos, às vezes, bravos, por não sermos reconhecidos. Às vezes pelo nosso trabalho, às vezes por uma coisa que a gente faz muito bem, ou pelo favor que a gente fez, enfim, quantos de nós não ficamos um pouco chateados, às vezes bravos, enfim, por não ser reconhecido. Então, a pergunta é se nós testemunhamos o papel, reconhecemos o papel, então, que Jesus Cristo tem como nosso Salvador pessoal, meu Salvador pessoal, meu Redentor pessoal, aquele que vai me redimir. E não só no sentido final, mas sempre que eu precisar, ele vai estar ali para me salvar e me redimir. É essa convicção que a pergunta vai trazer para nós. Você tem o testemunho, portanto, da expiação de Jesus Cristo, do papel que ele tem como seu Salvador, o seu Redentor. Então, essa autoanálise, essa percepção, essa capacitação que a pergunta nos dá de olhar para dentro de nós e falar: oi, você reconhece Jesus Cristo de verdade? Você sabe o que ele fez por você? Você sente isso mesmo que ele fez por você? As experiências espirituais, elas são íntimas, porque só você consegue saber o que você sentiu. Por mais que, por exemplo, se eu pegar um isqueiro e colocar na pele de alguém, eu não vou sentir que está queimando, mas eu sei que está queimando. As experiências espirituais nem sempre a gente sabe o que está acontecendo de jeito nenhum. Por quê? Porque a pessoa que está do meu lado
pode ter uma experiência espiritual e eu não. Então não tem nada de ambiente ou, como posso falar, sentidos físicos, né, olho, ouvido, que seja em comum. A experiência espiritual ela é muito íntima, portanto a experiência com a expiação é muito íntima. Ok? Pessoal, tá todo mundo aí? Deu uma travada aqui, não sei se Eu estou aqui, Márcio. se a live está em pé. Para mim não travou nada, eu te ouvi perfeitamente. Tá tudo ok aqui? O pessoal tá com a gente? Beleza, então. Tá tudo Aí, ok. os coraçõezinhos subiram. Bacana. Aqui me pareceu que congelou aqui. Eu fiquei pensando assim, será que eu estou sozinho? Mas agora eu sei que eu não estou mais. Obrigado. Então, pessoal, é exatamente isso. As perguntas sobre a entrevista do tempo, elas estão disponíveis para a gente acessar. Se vocês colocarem perguntas para o templo, Mormon, LDS, Igreja de Jesus Cristo, né? Vai aparecer, então, as perguntas. E são perguntas simples que, como foi falado lá atrás, nós mesmos podemos fazer uma autoanálise e sempre estar preparados para viver à altura delas. Porque o mais importante delas não é te dar recomendação, mas te fazer você perceber, né? Você voltar para si e você mesmo saber o quão bem ou não você está espiritualmente. Lucas, com você. Beleza, Márcio. Vamos ver se agora consegue me ouvir sem cortar nada, tá bom? Qualquer coisa, pessoal, se voltar a cortar a minha fala, vai falando aí no chat, que aí eu tento mexer alguma coisa aqui para ver se resolve essa questão, tá? Márcio, você estava falando sobre o testemunho da expiação, e até você citou, no caso, as testemunhas do livro de Mormon, mais especificamente as 3 testemunhas, Martin Harris, Oliver Cowdery e David Whitmer. E é interessante que, com relação a testemunho primeiro, mesmo que os 3 tenham em algum momento se afastado da Igreja de Jesus Cristo, nenhum deles negou o testemunho que eles tiveram com as placas de ouro, com a vista do anjo Moroni e tudo mais. Inclusive, David Whitmer, ele morre afastado da Igreja do Evangelho, certo? E mesmo afastado, tem aquela história bem famosa de que acho que ele trabalhava como advogado, alguma coisa do tipo, e aí saiu uma espécie de reportagem ou algo do tipo, dizendo que ele negava o testemunho que ele tinha tido anos atrás como uma das testemunhas do livro de Mormon. E assim que ele toma conhecimento disso, inclusive num julgamento em que trazem essa história para ver se desequilibrava ele, para ele fugir do tema central, ele presta um testemunho de que ele nunca, em momento algum, negou e nem negava naquele momento que ele tinha tido aquelas experiências com relação à vista do anjo Moroni ou a ter visto ali as placas de ouro e tudo mais. Então, vejam, o testemunho, ele é essa confirmação tão forte que a gente não consegue negar. Mas vejam só, essa confirmação não é só visual ou por audição ou por qualquer outro sentido que a gente tem aqui físico, tá certo? Vamos lembrar a questão de que Jesus Cristo disse a Tomé, que ele estava lá falando, não, se eu não ver com os meus próprios olhos, eu não vou crer e tudo mais. E aí, quando o Senhor aparece, ele crê, ele se ajoelha e tudo mais. Mas o Senhor diz que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ou seja, a maioria esmagadora das pessoas que vão ter um testemunho de Jesus Cristo, especialmente da expiação dele e da ressurreição do Salvador, elas não vão ver o Mestre ali ressuscitado, mostrando as marcas nas mãos ou no lado. Elas vão ter uma experiência espiritual, uma confirmação pelo Espírito. Então, vejam, essa questão do David Whitmer, ela é extremamente forte, não só porque ele viu, certo? Não só porque ele viu ali com os próprios olhos, mas o ambiente era tão cheio de espírito que aquilo também marcou fortemente o espírito dele, a tal ponto de que ele não podia negar.
E essa é a parte mais forte de todo e qualquer testemunho. A gente não vai ver, às vezes, alguns milagres acontecerem. Às vezes a gente não vai ver anjos ao nosso redor nos protegendo do mal. Mas a gente pode ter uma confirmação espiritual tão forte que a gente não precisa ver. Quando eu lia o livro O Evangelho Escondido, do Amor Amon, tem umas partes que são cartas selecionadas ali por ele, que ele trocou com algumas pessoas. E numa das cartas, ele fala que conversou com um antigo membro da igreja, que acho que era da ala dele, que eles mantinham ali uma amizade, e aí esse antigo membro escreveu para ele de que ele tinha tido ali uma percepção de que a igreja não era verdadeira, tudo mais, e ele listou ali alguns motivos pelo qual ele tinha aquela certeza. E aí o Amor Amon, ele escreve para ele respondendo, o Dom Francisco Xavier, dizendo que muitas daquelas objeções que aquele amigo dele escreveu até podiam fazer sentido, porque tinham mesmo membros que não tinham testemunho tão forte, que estavam na igreja só por uma questão meramente social, que não tinham coragem de dizer não e tudo mais. Porém, o irmão Francisco ele responde o seguinte: há uns membros, além desses que você citou, que talvez não tenham testemunho, ou que só estão na igreja por algum interesse, ou porque tem medo de, às vezes, de falar que não tem um testemunho, mas há aqueles que sabem que a igreja é verdadeira pelo Espírito Santo. E aí o Amor Amon responde o seguinte para ele: ainda que um próprio ser de luz físico aparecesse para mim aqui agora e dissesse que a igreja não é verdadeira, numa manifestação milagrosa, vamos dizer assim, ele teria certeza absoluta que aquele ser estaria mentindo para ele pelo seguinte fato: que pela experiência espiritual, pela impressão que o Espírito Santo colocou no coração dele, qualquer manifestação, vamos dizer assim, sobrenatural, ela estaria em aquele testemunho que ele recebeu pelo Espírito Santo. E isso faz todo sentido. Talvez a gente não vai ter um sonho vendo o Salvador Jesus Cristo no Jardim do Getsemane, como, se não me engano, acho que é o Elder Roland comentou que certa vez ele teve. Ou talvez não vai ver os céus se abrirem e descer um anjo dizendo que realmente Jesus ele pagou pelos nossos pecados, que ele foi um ser real, que ele encarnou nesta terra, que ele viveu, que ele ressuscitou e tudo mais, e vai apontar para lá para o céu e falar: ó, ele está ali te vendo, então todas essas coisas são reais. Talvez a gente não vai ter essas experiências, mas elas, especialmente com relação à expiação, elas não têm a mesma força que uma impressão espiritual tem quando colocada no nosso coração e no âmago do nosso espírito. Tá certo? A gente tem que lembrar que nós não somos seres meramente materiais e carnais. Nós estamos aqui como alma, como está lá no Guia de Estudo das Escrituras, a nossa alma é a junção do nosso corpo e espírito. E quando temos essas experiências espirituais fortes, que a gente não precisa ver nada, a gente não precisa ouvir nada, mas simplesmente ser marcada ali pelo Espírito, uma comunicação entre o nosso Espírito e o Espírito Santo, isso pode ser mais forte do que qualquer manifestação visual ou auditiva que a gente possa ter de algo. Por isso que fala que não há, vamos dizer assim, pecado maior do que negar o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo dá essa confirmação para nós, especialmente da expiação de Jesus Cristo, a gente só vai negá-la se for por pura maldade nossa. Se for por pura, vamos dizer assim, sem vergonhice da nossa parte. Porque essa confirmação ela é tão forte, mas tão forte, que nenhum pecado consegue ser maior que ela. E vejam, essa confirmação não é visual, não é auditiva, não é através de um sonho, ou qualquer outra coisa dessas, vamos dizer assim, sobrenatural ou miraculosas, como a gente poderia pensar. Ela é simples, às vezes delicada, e ela é plenamente espiritual. Ela é marcada por uma comunicação entre espíritos, tá certo? E aí, entrando na questão da expiação de Jesus Cristo, como a pergunta do templo diz, se nós reconhecemos o Salvador como nosso Redentor, o papel dele como nosso Salvador e Redentor, a gente só
vai conseguir ter essa certeza plena por essas confirmações espirituais, por essas experiências espirituais, e não por ver algo sobrenatural. Vejam que tudo que acontece no Evangelho é uma mera apêndice da expiação. Não foi isso que Joseph Smith disse? Então vejam, trazendo de novo o exemplo que o Maxwell deu das 3 testemunhas. Elas confirmaram sobre o livro de Mórmon, elas falaram que viram um anjo, não negaram aquilo. Isso por quê? Para, no fundo, confirmar que Jesus Cristo, ele é nosso Salvador e Redentor. Que ele expiou pelos nossos pecados, que ele ressuscitou e que ele está proclamando o evangelho dele verdadeiro, pleno, nos nossos dias mais uma vez. Então, todos os testemunhos que a gente seja relacionado ao livro de Mórmon, seja relacionado às escrituras da Bíblia, seja relacionado à palavra de sabedoria ou qualquer outra coisa, no fundo, todas essas coisas, elas vão nos levar para que a gente tenha um testemunho e até uma conversão maior sobre a expiação do Salvador. É contigo, Marcos. Max, eu não sei se você me ouve. Está me ouvindo? Agora nós não te ouvimos mesmo. Agora eu nem te vejo e nem te ouvo. Sim. Agora estou te ouvindo. Está contigo a bola. Não, tô falando aí. Beleza. A gente acho que já pode caminhar para o final, pessoal. Nós estamos falando, para quem aqui não está desde o começo, a gente também infelizmente não fixou aqui o assunto pauta de hoje, peço desculpas por isso. Nós estamos falando da segunda pergunta do tempo, né, para a recomendação para o tempo. A segunda pergunta para o tempo diz: você tem um testemunho da expiação de Jesus Cristo e do papel que ele tem como seu Salvador e Redentor? E aqui nós estamos então tratando desse tema, que é a expiação, testemunho, ou testemunha, né? O papel de Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Redentor. Estamos aqui detalhando essa pergunta e fazendo percepções, né, do que a gente pode aprender com essa pergunta, tá bom? Claro, o eixo central dessa pergunta é sobre a expiação de Jesus Cristo, portanto, o ato de sofrimento e amor abnegado por Jesus Cristo, que o que ele fez para toda a humanidade, para todos os filhos de Deus. Esse ato, esse sacrifício dado por sangue, é chamado de expiação. Eu também comentei na minha fala anterior que esse ato também é chamado de graça no Novo Testamento e em muitas outras denominações. E a graça ou a expiação tem o poder e a capacidade de nos redimir e nos salvar e de nos capacitar a vencer as fraquezas do homem natural. Essas são algumas, ou talvez todas, né, se eu não estiver enganado, todas as possibilidades que nós podemos usufruir. Lógico, né, a consolação, enfim, todas as outras coisas advindas da expiação. Então, a expiação ela tem esse poder em nós. Para quem não sabe, nós, pelo estudo e pela fé, somos um perfil que, no caso, sou eu, Maxwell Freitas, o Lucas, que está aqui comigo, o Lucas Oliveira, e também tem a Sara Roma, que é a nossa garota propaganda master aqui, sempre é ela que puxa o bonde, porque ela faz isso com muita dedicação e com muito carinho, e ela faz melhor do que nós. Porém, hoje, excepcionalmente, ela não está na live com a gente, porque ela teve alguns afazeres que não deu tempo para que ela estivesse hoje. Mas na semana que vem, para quem gosta muito da Sara Roma, ela vai estar aqui com a gente. Não se preocupem, ela não foi para sempre, ela foi só por um momento, né? E falando em para sempre, né, a expiação, ela tem uma coisa muito interessante, que ela é infinita, né? Então,
ao lermos Alma 34, eu estou lendo o final de novo, né? Já estou em Alma 44, né? Mas, poxa vida, eu fico às vezes pensando como às vezes a gente esquece de quanta doutrina, quanto entendimento, quanto esclarecimento o livro de Mórmon nos traz sobre os pontos do Evangelho de Jesus Cristo. A Alma 34, por exemplo, vai tratar exatamente da questão da expiação. Ali a moleque vai estar pregando ao povo, né? E vai falar da expiação, de como ela é infinita, né? Então ela vai pegar de Adão e Eva ali, e toda a posteridade humana na Terra, né? E ela não tem fim. Essa é a proporção da expiação, né? Ela é infinita. Ela abraça a toda a humanidade, né? E é interessante também pensar que uma das analogias usadas para a expiação é de que ela é como se fosse um abraço. Isso é o De Cayster, no livro A Expiação Infinita, vai tratar, né? Nós, falando sobre isso, né, para quem não sabe, nós estamos fazendo nosso clube do livro. Se vocês olharem no nosso perfil aí, vai ter um cronograma. A gente tem um clube do livro, que é um grupo do WhatsApp, onde nós estabelecemos um cronograma e fazemos a leitura, portanto, de alguns livros. Nós já fizemos a leitura do Visões de Glória, nós já fizemos a leitura do Evocando os Poderes dos Céus, nós já fizemos a leitura de alguns outros livros que agora não me veio à mente, me desculpem, e agora nós estamos, então, no livro do Ted R. Cayster, que já foi presidente da Escola Dominical Geral, já foi presidente dos 70, e ele escreveu esse livro maravilhoso sobre a expiação infinita. Então, quem quiser participar da leitura, né, nós temos lá o PDF, temos um desconto para quem quiser participar, temos um desconto com a Deseret Brasil, por isso a gente consegue comprar esse livro físico lá na Deseret Brasil, e a gente tem um desconto especial para quem participar do Clube do Livro com a gente, tá bom? Voltando, então, falando da segunda pergunta para a recomendação ao templo, né, falando sobre o tema de expiação, que é o eixo central dessa pergunta, nós precisamos, faz parte do Evangelho, nós aumentarmos o conhecimento para que nossa fé seja mais estabelecida. E ao aumentarmos nossa fé, nós também aumentamos nosso conhecimento, porque nós nos capacitamos a receber mais verdades eternas, né? Então, a expiação, ela precisa ser compreendida da capacidade que ela tem, né? Como eu falei, ela nos abraça e talvez por algumas coisas, né? Talvez pela nossa incapacidade, talvez pela pressão que todos nós temos, trabalho, afazeres, filhos, problemas emocionais, financeiros. Às vezes nós perdemos a capacidade de compreender a expiação e do quanto elas podem nos ajudar e quanto ela é importante em nossa vida. Então, é importante a gente se voltar mais para sentir melhor e mais plenamente a expiação, né? Ou, em outras palavras, a graça, o poder que ela tem de nos capacitar a sermos melhores, a vencermos nossas fraquezas do homem natural. O presidente Nelson, ele vai dizer algo bem interessante sobre essa questão que eu estou colocando da é necessária para redimir Adão e Eva e toda a sua posteridade. De acordo com a lei eterna, a expiação exigia o sofrimento pessoal de um ser imortal. Ainda assim, ele deveria morrer e tomar o seu corpo novamente. O Salvador era o único capaz de realizar tal feito. De sua mãe, ele herdou o poder de morrer. De seu pai, obteve o poder sobre a morte. Então, bem especial essa citação aqui do presidente Nelson. Nos ajudando a reconhecer o papel que Jesus Cristo tem como nosso Salvador e nosso Redentor, que é exatamente o que pede a segunda pergunta para o templo, né? Então, repetindo, você tem o testemunho da expiação de Jesus Cristo e do papel que ele tem como seu Salvador e seu Redentor. Eu queria aqui, então, só finalizar
que nós possamos cada vez mais, ao conhecer a doutrina, ao buscar a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo restaurado, trazer essa doutrina para dentro do nosso coração, para que isso possa então se tornar algo íntimo nosso e nós vivemos à altura desse entendimento, dessa verdade, né? Se eu não estou enganado, Platão ou Aristóteles vai dizer que uma verdade conhecida é uma verdade vivida, né? Basicamente isso. Então, conhecer a verdade para que ela tenha o poder de nos libertar, como nós vemos lá em João 8,32, é só quando nós conhecemos essa verdade e ela proporciona a nós um novo comportamento e viver de acordo com essa verdade conhecida. Nós possamos, então, nos fortalecer mais na expiação do Salvador Jesus Cristo e que nós possamos reconhecer mais o papel que ele tem como nosso Salvador e Redentor. Então, acho que esse é o grande convite da segunda pergunta de recomendação para o tempo. Lucas, passo a bola para você, você já encerra para a gente, dá um tchauzinho para a galera. Beleza, acho que não tem muito mais a acrescentar, só dizer o seguinte, talvez alguém esteja perguntando, né? Poxa vida, como é que eu posso estar melhor preparado para responder um sim para essa pergunta, de que eu tenho testemunho do papel do Salvador Jesus Cristo como Salvador e Redentor, né? Como meu Salvador e Redentor. E eu estava lembrando, eu não me recordo aonde eu li, se foi num discurso da Elder Anderson, ou se foi no livro dele, O Dom Divino do Perdão, em que ele conta que numa certa vez ele foi fazer uma conferência de estacas, se não me engano, com o presidente Boyd Packer, que ele já era presidente interino do Quórum dos 12. E aí, no meio do discurso dos ensinamentos lá do presidente Packer, ele estava falando sobre a expiação, sobre a gente se preparar para receber o perdão dos nossos pecados. E aí o presidente Packer, ele, em dado momento, ele falando, inclusive para os líderes, ele se voltava para o púlpito e falava para os líderes, ele disse para o Elder Anderson que ele devia se lembrar sempre de que o Elder Anderson, o Elder Anderson, ele era um nada. E de que se ele se esquecesse disso, o Senhor iria fazê-lo lembrar que ele era um nada. O presidente Packer era sensacional com essas, vamos dizer assim, citações, às vezes até firmes, mas um tanto divertidas por um certo lado. Nos ajudar a ter um testemunho de Jesus Cristo, o papel dele como nosso Salvador e Redentor. Muitas vezes a gente tende a cair no orgulho de que nós somos alguma coisa muito maior do que realmente somos. E nós somos seres decaídos. Nós somos seres que nasceram com, vamos dizer assim, com a consequência do ato de Adão e Eva. E a gente precisa ser resgatado. Ou seja, se a gente quer ter um testemunho maior da expiação de Jesus Cristo, do papel dele como nosso Salvador e Redentor, a gente precisa fazer um exercício de humildade, de reconhecer que nós não somos nada sem a bênção da expiação em nossa vida, sem o amor perfeito de Jesus Cristo que nos reconcilia com o nosso Pai Celestial. Então a gente precisa entender, se a gente quer responder como experiência espiritual mais forte, um sim para essa pergunta de que Ele realmente é nosso Salvador e Redentor, cada dia a gente lembrar, seja pelas experiências, seja pelos nossos estudos, seja por aquilo que a gente vive diariamente, de que sem Ele nós continuaremos a viver eternamente sendo uns nadas na vida. Que só através da expiação de Jesus Cristo, só pelo divino amor dele de se submeter a tanta dor, tanto física quanto espiritual, que nós temos a chance, se nós formos obedientes à palavra dele, de nos elevar pela graça dele, como bem lembrou Maxwell, de nada para alguém a ser semelhante como ele é. Então a gente precisa talvez desenvolver um pouco mais essa humildade e reconhecer de que ele é muito maior que nós diariamente, que nós precisamos do efeito da expiação
todos os dias da nossa vida, tá certo? Se a gente tiver essa disposição de nos humilharmos perante Deus, com certeza a gente vai ter testemunhos maiores, dia após dia, de que Ele é nosso Salvador e Redentor, e que Ele estende a mão para nós diariamente, para que a gente seja erguido de nada a ser um ser um pouquinho mais semelhante ao que Ele é. Tá? Então, é isso, pessoal. A gente agradece muito a presença de vocês em estarem aqui conosco nesse domingo à noite, acompanhando essa transmissão a respeito da segunda pergunta para ter uma recomendação ao templo, que foca na expiação de Jesus Cristo, tá bom? A gente agradece muito pelo tempo que vocês dispensam em estar aqui com a gente, pelos comentários de vocês, pela ajuda que vocês dão, inclusive com os nossos problemas técnicos aqui, que às vezes a gente passa, né? que às vezes acontece. E a gente faz o convite de vocês estarem conosco mais uma vez. Oi? Pode falar. Pode falar, Márcio. Muito bom. Então, pessoal, é isso mesmo. Boa noite, então, a todos que estiveram com a gente. Nosso muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado pela paciência de vocês, por estarem aqui. Então, semana que vem, vamos para a terceira pergunta do templo, né? Você tem um testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo? Então, nós vamos falar sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, né? Se vocês tiverem perguntas, tragam para a nossa live, né? Que aqui a gente vai tentar responder. Qualquer coisa a gente fala primeiro no F1322, que aí tá tudo certo, está respondido através do livro de mão a pergunta, né? Depois vocês procuram lá o que é primeiro F1322, que vocês vão entender a brincadeira. Mas então, que vocês possam estar com a gente, tá? Compartilhe essa live se vocês gostaram, se gerou valor para vocês, se gerou algo de importante para vocês, se edificou. Essa é nosso objetivo aqui, ajudar as pessoas a aumentar o testemunho sobre o Evangelho de Jesus Cristo restaurado e também uma maneira que vocês nos ajudam estando aqui, ao nós todos sermos edificados pelo Espírito Santo, né? As histórias, os testemunhos, enfim. Semana que vem, então, no mesmo horário, 9 horas, teremos, então, a nossa live. Repetindo, quem, então, quiser participar do Clube do Livro sobre a expiação infinita do Elder Derek Caster, só chamar a gente no inbox, mas tem algumas informações no próprio post e na bio nossa aqui do Instagram, nosso perfil. Ok. Márcio, teve um comentário um pouquinho mais para trás de alguém perguntando como compra o livro, tá? Tem um post nosso aqui que tem o cupom de desconto para comprar online. Se não me engano, foi o Matheus que perguntou. Se você entrar no site do Deseret Brasil, você pode procurar lá. Se você jogar no Google, por exemplo, Deseret Brasil, a expiação infinita, ele vai te jogar direto no link deles para comprar o livro. E aí você faz a compra online e usa o cupom que tem aqui no outro post que a gente colocou lá, que eu não me lembro de cabeça o nome do cupom, mas você colocando lá, você ganha 10% de desconto na compra do livro. Perfeito, é isso mesmo. Então, pessoal, muito boa noite, boa semana a todos. Que nós possamos desfrutar mais fortemente da expiação, todos nós. Uma boa semana, até mais. Tchau, tchau, pessoal.